Nessa primeira aula, como de praxe, a gente começa sempre trabalhando alguns conceitos principais para que possa ser depois aplicado isso na prática, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, dentro de uma prescrição de exercício, dentro, por exemplo, do aspecto avaliativo, é importante que a gente entenda algumas terminologias para saber qual, por exemplo, a melhor ferramenta a gente vai utilizar na prática, né? Que a gente vai usar de fato aí. Quando a gente começa a estudar medidas e avaliações, o mais importante é a gente dominar 3 palavras, 3 palavrinhas. Logo de cara, a gente precisa dominar essas 3 palavrinhas. E são elas aqui. A medida é uma palavrinha que é necessário dominar. Temos também a avaliação, é uma outra palavrinha aí, necessário também dominar. E a terceira palavrinha, teste. Então, medidas e avaliações basicamente gira em torno dessas 3 palavras aqui, não tem mistério nenhum mistério. A medida, por exemplo, a gente pode ter características diferentes entre as medidas, assim como a avaliação e assim como o teste, ou os testes. Então a gente pode aí navegar, por exemplo, uma aula toda só nessas 3 palavrinhas. E é importante sim que a gente tenha esse conhecimento, né? É importante sim que a gente saiba essas 3 palavrinhas aqui, de uma forma bem, mas assim, ó, bem profunda mesmo. Essa é a ideia. O que é uma medida? Se pudesse escrever nisso numa frase para conceituar o que é medida, uma frase para conceituar o que é avaliação, uma frase para conceituar o que é um teste. Eu não quero exemplo, eu quero que vocês me digam o que é isso aqui, o que é uma medida, o que é uma avaliação, o que é um teste. E por que ainda cometemos muitos erros quando a gente pensa, por exemplo, em testes? Por que a gente comete erros? Não são erros que vão comprometer a atuação, mas são, por exemplo, assim, esse teste aqui que eu escolhi talvez não era o teste mais adequado para aquela condição naquele aluno. Apesar de eu conseguir ter um dado, apesar de eu conseguir pegar esse dado e transformar em prescrição, mas será que não existiam outros testes para a gente poder escolher? Então, passa muitas dúvidas na cabeça do profissional de educação física ou do estudante de educação física. O mais importante é a gente conseguir entender essas 3 palavrinhas e colocar na prática. A medida nada mais é do que um dado cru. É um dado cru. Exatamente essa palavra aqui, cru. É um dado cru. A priori, a medida, ela não serve para muita coisa, por mais incrível que pareça. Então a gente precisa ter algo a mais para poder realmente fazer esse dado ter sentido. A medida, que é um dado cru, geralmente ela é um dado numérico, geralmente é um dado quantitativo. Esse dado quantitativo a gente coleta por meio de uma ferramenta, por meio de um instrumento. Então esse dado cru, por exemplo, ele pode ser a nossa massa corporal. A massa corporal é uma medida. Exemplo, 80 quilos é uma medida antropométrica, é uma medida de dimensão corporal. Medida é um dado cru, que num primeiro momento não significa nada pra gente. Tá, o meu aluno tem 80 quilos, o que eu vou fazer com isso? Não significa muita coisa, tem 80 quilos. Uma outra aluna minha tem 60 quilos. Se a gente pensar, por exemplo, na estatura, eu tenho, por exemplo, um aluno que tem 1,75 m de estatura. Outro dado cru. Repare que esses dados sozinhos, eles não significam muitas coisas. Eles não querem dizer muitas coisas para nós profissionais. São apenas dados. E esses dados eu posso, sim, claro, avaliar eles mais de forma profunda, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, esses 80 quilos e esse 1,75 m, eu posso ter uma avaliação, que é a segunda palavrinha. Então quer dizer que a partir de medidas eu já posso então ter avaliações? Sim. O que é a avaliação? Bom, a avaliação ela já é um aspecto mais qualitativo. Então ela tem um caráter qualitativo. Significa que vai dar uma qualidade para o meu aluno. E essa avaliação, além do aspecto qualitativo permitido por meio da avaliação, ela vai me permitir julgar critérios, né, por meio de critérios, vai me permitir ter um julgamento, e isso vai fazer com que eu tome uma decisão mais interessante, ou mais adequada para aquele momento. Responderam aí? Aí, João, boa. O IMC. Além do IMC, que a gente pode identificar por meio de peso e estatura, a gente pode também identificar o índice ponderal, que eu sugiro vocês utilizarem além do IMC. Porque o IMC nada mais é, né, do que a massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Esse é o IMC. Já o índice ponderal ele é um pouquinho diferente, ele coloca a estatura em cima na equação, né? Então a gente tem aqui a estatura, e essa estatura ela vai ser em centímetros, dividido pela raiz cúbica da massa corporal. Então é o contrário e tem raiz cúbica embaixo. E o índice ponderal, ele classifica em abaixo do peso, né? Como se fosse um peso inadequado, baixo peso,
peso adequado e excesso de peso. Então ele é um pouquinho diferente do IMC, não é para substituir o IMC, mas é para complementar essa avaliação. Então a gente pode utilizar os dois indicadores, apenas advindo aí de massa corporal e estatura. Outra coisa interessante também, né, já que vocês comentaram aí sobre o IMC, sobre o peso e a massa corporal, a gente pode identificar também o percentual de gordura. Sim, de forma estimada, a gente já pode ter um percentual de gordura utilizando apenas esses dois dados. Então a avaliação, ela vai me permitir uma classificação. Então eu vou conseguir classificar o aluno. Na grande maioria dos casos, né? Tem, por exemplo, situações que eu não consigo classificar por meio de uma tabela de classificação, por exemplo. Mas outras situações eu consigo classificar. E um teste? Tantos vocês adoram. Tenho certeza que todo mundo gosta de teste. É muito legal, né? Quem está na faculdade de educação física, presencial principalmente, que tem a oportunidade aí de estar na disciplina de medidas e avaliações, fazendo testes físicos. Eu fazia muito isso, né? Porque eu fui professor de medidas e avaliações, até hoje sou. E nas minhas aulas práticas fazia muito teste. Claro, explicando já os motivos dos testes, a importância, o que avalia, como classifica e tal. Teste que vocês tanto adoram, tanto vocês gostam de testes físicos. O teste também, ele tem a sua particularidade, tem as suas classificações e a gente pode, por exemplo, resumir que o teste, ele é um instrumento científico, é isso que ele é, que vai transformar um dado em uma avaliação. É isso que o teste vai fazer. Como ele é um instrumento, eu preciso escolher o teste para aquilo que eu quero avaliar e esse teste que eu vou escolher não é qualquer teste. Eu preciso obedecer alguns critérios. E quando a gente olha para o teste físico, a gente pensa em 3 critérios. A validade do teste, ou seja, se ele realmente avalia aquilo que é para ser avaliado, isso se chama validade. Nós temos também a fidedignidade do teste. A fidedignidade do teste é quando você pode ter dados iguais ou muito parecidos estatisticamente falando, quando você replica esse teste depois de um período de tempo. Esse período de tempo é em torno aí de 3 a 14 dias. 3 a 14 dias. Geralmente a gente usa um período de 7 a 14. Então eu aplico um teste hoje, daqui a 7 dias eu aplico o mesmo teste com os mesmos indivíduos. Os dados a serem coletados, eles têm que ser muito parecidos entre as avaliações. Claro, se todos os outros parâmetros forem controlados, né? Alimentação, sono, etc. Então nós temos aí a validade, que é o teste avaliando aquilo que ela pode ser avaliado. Temos também a fidedignidade e temos um terceiro critério que, dependendo do teste, esse critério ele é muito importante. Como, por exemplo, esse terceiro critério se chama objetividade. O que significa objetividade? É quando um teste ele é feito por 2 ou mais avaliadores ao mesmo tempo. Onde acontecem maiores erros, por exemplo, de objetividade? Quer ver um exemplo? Nas dobras cutâneas. Sabe as dobras cutâneas? Avaliação antropométrica por dobras cutâneas. A objetividade é um dos critérios que cai muito, por falta, por exemplo, de habilidade entre os avaliadores. Então, a habilidade do avaliador aumenta a objetividade desse parâmetro, por exemplo, antropométrico, que é as dobras cutâneas. Então, acontece muito, principalmente quando eu ministro o curso de composição corporal, a gente está com os alunos, e aí você ensina dobra cutânea do tríceps. Vai lá, o aluno do curso faz bonitinho e consegue lá identificar 10 milímetros. O outro vai lá e identifica 20 milímetros, o dobro. Isso é falta de técnica, por exemplo. Essa falta de técnica, que não bate a objetividade entre os avaliadores, é um dos motivos disso acontecer. Tem testes que não. Tem testes que, por exemplo, o teste do BIP, tá? O teste do BIP, que é um teste para resistência, como é simplesmente você pegar um aparelhinho, o sonzinho do teste ali, ligar para o avaliado e para um lado para o outro, não tem muito o que errar entre os avaliadores, apesar de acontecer erros. Então o teste ele é um instrumento científico. E eu preciso escolher o teste mais adequado para a condição do aluno naquele momento. Essas 3 palavrinhas aqui, a gente junta elas e nós tomamos a nossa decisão. Então a gente toma a decisão, o que eu vou fazer então com esse aluno. Bom, dá para dar um exemplo aí para nós aí, ficar show de bola? Chegou um aluno para você, esse aluno, vamos supor que quer contratar você como personal trainer, como um treinador, e esse aluno, ele está, por exemplo, com obesidade grau 1, pode ser? Obesidade grau 1. Obesidade grau 1 é aquele indivíduo que, se nós usarmos o MC como parâmetro, como caráter avaliativo, é aquele que vai ter um MC maior ou igual a 30.
ok? Quilogramas por metro quadrado. Trintinha, que é um IMC bem importante. 30. A obesidade grau 1, né, uma condição inflamatória metabólica estabelecida nesse indivíduo, e ele relatou para você, pode ser um menino, uma menina, tanto faz, tá? Independentemente de ser homem ou mulher, tanto faz. O seu aluno, nesse caso aqui, quer perder peso. Chegou para você e disse o seguinte: ó, professor, professora, quero perder peso, quero emagrecer, quero melhorar minha saúde, né, quero me sentir melhor, autoestima e tal. Show de bola, vamos trabalhar junto. Beleza, eu tenho aqui simplesmente com estatura e simplesmente com a massa corporal já o IMC, 30. Só que o seguinte, você sabe que, por exemplo, o treinamento intervalado de alta intensidade, como por exemplo o HIIT, seja em bicicleta, seja em esteira, seja em elíptico, tanto faz, qualquer instrumento que você use para fazer treinamentos intervalados de alta intensidade, é uma excelente estratégia para quem quer perder peso. Isso é inegável hoje, né? Nós sabemos já isso, já por uma documentação da literatura já vasta, mais de 20 anos já que a gente sabe disso. Não tem discussão. Bem prescrito, bem orientado, é show de bola. Só que para você fazer um treinamento intervalado de alta intensidade, por exemplo, numa esteira, mesmo com obesidade, pode ser que esse aluno aqui não tenha nenhum problema ortopédico, né, gosta de correr, inclusive, né, não tem nenhuma restrição clínica, nada para isso. Se você quer fazer isso, por exemplo, numa esteira ou, por exemplo, numa bicicleta, também não tem problema, tá? Não vem ao caso agora. Você sabe disso? Você precisa saber o que desse aluno? Você precisa saber a capacidade cardiorrespiratória desse aluno. Concorda comigo? Para saber até onde ele pode ir, como que vai ser a intensidade do estímulo, como que vai ser a recuperação desse estímulo, volume de trabalho realizado, frequência semanal e assim por diante. Então você vai precisar saber a resistência aeróbia do aluno, a capacidade de executar trocas gasosas. Você vai precisar saber disso. Por isso que, na minha opinião, e infelizmente, também na minha opinião, tem profissionais que discordam que não precisa fazer avaliação. Não tem por onde. Eu sou adepto à avaliação. Eu não começo nenhuma intervenção de prescrição de periodização do treinamento sem avaliar. Não começo. Tanto que eu tenho 2 livros publicados em avaliação física. Então eu não posso ir contra a minha própria coerência ética, né? Então eu avalio, independentemente do tipo de avaliação. O que eu identifico é a estrutura que eu tenho para avaliar, quem é esse meu aluno e que momento que ele está. Então, claro, não dá para fazer, por exemplo, uma ergospirometria no meu aluno. Não consigo fazer isso rotineiramente, mas consigo fazer bons testes que vão avaliar isso aqui. Testes que vão avaliar a capacidade cardio, testes que vão avaliar a resistência aeróbia. E principalmente, quando a gente pensa aqui, tomando como base esse exemplo aqui, um teste que vai me dar uma medida muito importante. O teste, por exemplo, de capacidade cardiorrespiratória, na sua grande maioria, não são todos, tá? Pasmem vocês, não são todos os testes de capacidade cardiopulmonar, cardiorrespiratória ou de resistência aeróbia que vão dar esse amiguinho aqui, ó, VO2 máximo. É uma medida. Então veja, um teste que seja válido, ou seja, que vai avaliar aquilo que é para ser avaliado, que é a capacidade cardiopulmonar, a resistência aeróbia, para me fornecer uma medida, que é o consumo máximo de oxigênio. Com essa medida advindo de um teste, eu vou avaliar o meu aluno e classificar o meu aluno. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar, pensando aqui no VO2 máximo, o American Heart Association, que tem uma tabela de classificação de VO2 por sexo, masculino e feminino, e também por faixa etária, o que permite eu, profissional, tomar uma melhor decisão. O que eu vou fazer quando o meu aluno completa um teste físico? Só porque é o seguinte, existem vários testes na literatura científica que me dão esse amiguinho aqui, ó. Vários testes que me dão o VO2 máximo. Vários. Inúmeros testes. Tem o teste próprio de esteira. O teste de esteira, para mim, é o mais simples, o mais fácil, o mais tranquilo de fazer, que é simplesmente você coloca o indivíduo na esteira, aquece o indivíduo, pega uma velocidade ali, por exemplo, 5 a 7 por hora e começa a aumentar de 1 em 1 até a falha. Pronto, até o indivíduo pedir para acabar. 1 minuto, 1 km por hora. E vai. O que eu consigo, por exemplo, com um teste como esse, de esteira, onde eu estou lá caminhando 6 por hora,
Depois eu dou um trotezinho 7 por hora, passa mais um minuto 8, mais um minuto 9, mais um minuto 10, mais um minuto estou em 16, mais um minuto estou em 18, fadiguei. Eu consigo a VO2, velocidade associada ao consumo de oxigênio. A partir dessa velocidade, eu posso prescrever o treinamento do meu aluno. É assim que eu faço na minha prática profissional e não tem erro. O erro é mínimo, 1%, 2% de erro, porque eu estou trabalhando com uma condição direta do aluno. Mas voltando aqui nesse parâmetro aqui do VO2, os testes, por exemplo, que eu estava comentando com vocês, teste de esteira, tem teste em bicicleta, tem o teste de campo, como por exemplo, teste do BIP, BIP intervalado, teste de Cooper, teste de corrida de 2.400, o teste de 5 minutos, o teste de 3K, os testes de banco, como o banco de McCarty, por exemplo. Tem muita coisa, muito teste. Tem até, inclusive, os testes de estimativa, que você não precisa, é até contraditório, né? Que não chega a ser um teste, você simplesmente vai coletar dados antropométricos do aluno, peso, estatura, até mesmo a idade do aluno, coloca numa equação e ele te dá um VO2. Sabia disso? Te dá um VO2. Então, vai depender do que você tem em mãos para poder encontrar essa variável aqui. Geralmente, quando eu tenho, por exemplo, essa possibilidade, eu aplico 2 testes para ver se o valor bate. 2 testes de VO2, 2 testes cardiopulmonar ou cardiorrespiratório, para conseguir encontrar essa variável, dois valorzinhos, pelo menos, tá? Para me dar mais confiança para eu poder prescrever. Mas nada impede, tá? Nada impede você fazer apenas um, beleza? Olha só, eu escolhi um teste válido para avaliar a capacidade cardiopulmonar. Eu fiz, por exemplo, esse teste com esse aluno aqui, que está com obesidade grau 1, e vamos imaginar, pessoal, que esse aluno que está com obesidade fez um teste com você, e esse aluno tem, vamos lá, 35 anos de idade, do sexo masculino. E ao realizar o teste, você identificou uma medida, vamos pensar em 30 ml quilograma por minuto. 30 de VO2. VO2, 30. O que eu vou fazer com esse VO2? É apenas uma medida, tá vendo? Ó? É uma medida, é um dado cru, não me serve para nada no primeiro momento. O que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar de critérios para julgar isso. Vou precisar então do aspecto avaliativo para poder saber se esse meu aluno ele está com VO2 excelente, bom, médio, ruim, muito ruim. Então eu preciso utilizar, por exemplo, uma tabela de classificação. Alguns testes fornecem tabela de classificação. Alguns testes, por exemplo, têm a sua própria tabela de classificação, como acontece com o teste do Cooper. O teste do Cooper tem a sua própria tabela de classificação, além da tabela de consumo de oxigênio. Então eu posso pegar uma tabela geral, como por exemplo a tabela do American Heart, né, a Associação Americana do Coração, American Heart Association, e pegar esse 30 e classificar o meu aluno. Vamos supor que esse 30 seja ruim. Agora eu tenho um aspecto qualitativo. Então esse 30 ml significou alguma coisa. Ah, mas esse 30 aqui não vai ser sempre ruim, Moa? Não, porque aqui ele tem 35 anos. Se fosse um idoso de 60 anos, esse 30 aqui poderia ser médio, poderia ser até bom, dependendo da situação. Por quê? Por causa da idade. Tá certo? Se fosse uma mulher, também é diferente. Em tese, as mulheres têm menos consumo de oxigênio do que os homens, em tese, tá? Então, esse dado sozinho, cru, não me representa nada. Ele só vai significar alguma coisa mediante um aspecto qualitativo, se eu utilizar um parâmetro qualitativo. Por isso que não dá de fazer nada às cegas. Nós precisamos ter ferramentas para saber classificar os nossos alunos, ferramentas para avaliar. E aí eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer sabendo que meu aluno tem um consumo de oxigênio ruim. Por isso que na faculdade as disciplinas elas se encaixam, né, galera? Porque a partir daqui agora, o que eu vou fazer? Prescrever o treino, de acordo com essa condição aqui. Uma condição de obesidade grau 1, de um adulto de 35 anos de idade, então jovem, né? 35 anos hoje é jovem, cheio de vida, não é verdade? Com o VO2 aí um pouquinho prejudicado, mas se dá uma apertadinha aí vai. Então eu preciso ir trabalhando isso com as minhas ferramentas. Partindo dessa linha de raciocínio, fica bem claro o que é uma medida, o que é um teste, o que é uma avaliação. Os três, eles estão
conectados. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. A medida, que geralmente expressa por um valor numérico, ela não é nada. A avaliação, que é um aspecto qualitativo, um aspecto de julgamento, ela tem 3 tipos também, tá? Que até vou comentar um pouquinho sobre isso depois. E o teste vai depender daquilo que você quer avaliar. Então é óbvio que, se eu quiser, como professor, identificar um parâmetro cardiorrespiratório, eu ter um aspecto aqui de prescrição como o VO2, né, e sabendo que esse VO2 eu posso transformar em velocidade, esse VO2 aqui, então, transformado em velocidade, eu posso prescrever as faixas de treinamento. Tudo isso vai fazendo sentido. Eu só pegar esse 30 aqui e dividir por 3,5. Eu já tenho aqui a velocidade de VO2 do meu aluno. A partir dessa velocidade de VO2 do meu aluno, que é a VVO2, eu prescrevo treinamento intervalado, por exemplo. Ou contínuo extensivo, contínuo intensivo. Tenho tudo isso também lá no meu canal. Tá tudo lá na playlist na sequência. Como que você faz o teste, identificou o que você faz com esse valor, prescreve, periodiza, reavalia, retroalimenta a avaliação. Ou seja, a avaliação, ela pode ter uma característica aguda, ela pode ter uma característica contínua, né? O que isso significa? Isso significa que nós vamos precisar justamente do exercício físico, do programa de exercício, para poder identificar se o meu aluno está progredindo ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Você fez lá, por exemplo, uma avaliação antropométrica. Você vai ter dados que estão vinculados, por exemplo, à saúde do aluno, IMC, índice ponderal, relação cintura-estatura, relação cintura-quadril. Você vai ter, por exemplo, variáveis de proporção corporal, que é bem legal, como, por exemplo, somatotipo, né? Endomorfia, mesomorfia, ectomorfia. Compleição corporal, que é a estrutura óssea do indivíduo, entre outras coisas, tá? Porque a gente consegue numa avaliação antropométrica e nutricional, quando a gente trabalha aí, por exemplo, com os nossos colegas nutricionistas. Então, quando a gente lança de uma avaliação antropométrica, nós temos um dado bem importante que muitos correm atrás desse dado, que é o percentual de gordura. Percentual de gordura. Todo mundo quer saber o percentual de gordura. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber o percentual de gordura. Todos, sem exceção. Aí você faz uma avaliação e vamos supor lá que o seu aluno do sexo feminino, uma aluna do sexo feminino de 20 anos de idade, uma jovem de 20 anos de idade tem lá 20% de gordura. Legal, 20% de gordura. Show de bola. Utilizei uma tabela de classificação para saber se esses 20% é considerado bom, média, ruim, enfim. Você utilizou uma tabela de classificação para essa menina de 20 anos que tem 20% de gordura. Logo você verificou lá, tô chutando, tá galera? Não sei de cabeça não, tá? Tô chutando. É muita coisa pra gente lembrar de cabeça. Média, tá na média. Tá na média. Não tá nem bom nem ruim, tá na média. De acordo, por exemplo, com Rocha e Guedes. Tá na média. Tá, e aí, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Média é média, né? Tá na média, tá na média. Aí eu acho engraçado assim, que quando a gente faz a avaliação, a gente mostra os resultados pro aluno, né? Ó, aqui, ó, fulana, você tá na média. Aí a pessoa pega e fala assim, tá, na média? Então tá bom. Não, tá na média. Se fosse bom, estaria bom. Aqui é média, você não tá bom, tá na média. Tem excelente, acima da média, média, então tá na média, né? Ou seja, o que você vai fazer com isso aqui? O que você vai fazer com isso aqui? É aí onde a gente olha para os tipos de avaliação. Nós temos basicamente 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, que é muito legal, esse tipo de avaliação aqui. A avaliação formativa e a avaliação somativa. Isso aqui, na verdade, tá, pessoal, vem lá da psicologia da educação, isso aqui. Vem lá das áreas das humanas. Não vem nem da área da saúde, isso. A área da saúde que pegou isso, como por exemplo a educação física, e transformou isso em conteúdo didático também. A avaliação diagnóstica, muito fácil de entender, né? Muito tranquilo de entender. É onde a gente faz um diagnóstico, onde a gente, por exemplo, coleta dados dos nossos alunos, medidas, para identificar perfil. É isso que a gente faz. Perfil para identificar potencialidades, para identificar deficiências. Não é deficiência física, tá, pessoal? Não é o deficiente. Tá? O portador de necessidades especiais, são palavras aí que eu nem me meto porque eu nem sou dessa área. Deficiências no sentido, por exemplo, tá? O aluno ele tem uma força motora considerada ruim, isso é uma deficiência motora, ok? O aluno, por exemplo, tem uma resistência aeróbia média, que dependendo quem é esse indivíduo, o médio não é médio, tá? O médio é ruim. Exemplo,
Se você tem um aluno que faz exercício físico, ele vai com você na academia 3, 4 vezes por semana ou com você no personal trainer 2 vezes por semana e a resistência dele está na média, está errado. Porque esse aluno teria que estar melhorando a resistência, teria que estar com a resistência, na pior das hipóteses, bom. Porque senão, o que está acontecendo aí? Senão, está acontecendo o que a gente não gostaria, como por exemplo, o aluno está comendo errado, dormindo errado, pode estar utilizando alguma substância ilícita, enfim, algum tipo de droga, medicamento, a gente não sabe. Por isso que o personal trainer, o profissional de educação física, o professor como um todo, ele tem que estar sempre ligado na vida do aluno, sempre ligado o que o aluno faz, porque tudo faz diferença na prescrição do exercício. Então, às vezes, o médio significa ruim, dependendo de quem é o aluno. Você tem, por exemplo, um aluno lá, um jovem de 18 anos, uma jovem de 22 anos de idade que está com uma resistência ruim e está treinando, tem alguma coisa acontecendo, né, gente? Não pode estar com resistência ruim. Então, é nesse sentido que eu estou falando de deficiências, nesse sentido que eu estou me referindo ao que é uma deficiência. Potencialidades também. O aluno tem, por exemplo, uma flexibilidade elevada, o aluno tem um baixo percentual de gordura, se isso não for um aspecto de desnutrição, né? Tem um percentual de gordura ali relativamente bom, então a gente faz um diagnóstico, uma leitura dinâmica, uma leitura 360 para identificar um perfil. Então o diagnóstico serve para a gente ter um perfil motor antropométrico e dependendo se você quiser fazer outras avaliações sociais e psicológicas também, porque nós podemos trabalhar com isso juntamente com outros colegas, como o psicólogo, o médico e assim por diante. Então dá para você utilizar outros instrumentos também. Olha que legal, né? Ou seja, a gente consegue identificar muito o perfil do nosso aluno na avaliação diagnóstica. A avaliação formativa já é uma avaliação que ela vai acontecer não igualmente à avaliação diagnóstica, mas a gente vai utilizar alguns parâmetros importantes. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro sobre isso aqui. A avaliação somativa é igual à diagnóstica, só que no fim do programa. Vamos pensar assim, ó. Você fez uma avaliação antropométrica no seu aluno. Beleza? Vamos imaginar assim, ó, vamos bem direto ao ponto. Você fez uma avaliação antropométrica no aluno e você identificou lá cintura, quadril, abdômen, percentual de gordura, coletou dobras cutâneas, fez diâmetros ósseos, tudo, teste de força, teste de resistência. Ficou umas 2 horas avaliando o aluno, ok? Num dia só, ou fez 2 dias de avaliação. E essa pessoa, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou escrever de novo, tá? Obesidade, vamos imaginar que essa pessoa que tem uma obesidade grau 1, ela precisa emagrecer porque é o objetivo dela. Ela quer emagrecer, essa pessoa quer emagrecer. Você periodizou um treinamento para 8 semanas, ok? 8 semanas, período bom aí para ter algum resultado. Se em 8 semanas você não conseguir entregar em resultado de emagrecimento para o seu aluno, tá? Dá uma revisada no teu diploma aí. 8 semanas. Mas a frequência semanal, não tem conversa. 3 vezes na semana, 2 vezes na semana já dá. Experiência própria. 8 semaninhas você tem que entregar pelo menos uns 2 não, muito gentil, 3 a 5% de gordura a menos, pelo menos, tá? 8 semanas. 8 semanas você periodizou o treinamento. Então, janeiro, vamos pensar aqui, ó, janeiro até março. E você fez uma avaliação inicial, como eu falei para você, força, resistência, antropometria, 2 horas avaliando. Isso é uma avaliação diagnóstica. Só porque é o seguinte, não dá para ficar parando a cada semana, a cada 2 semanas, para fazer uma avaliação igual a essa. Primeiro, porque você vai perder muito tempo. Segundo, pode acontecer de alguns dados não terem resultados em curto tempo, como 2 semanas, por exemplo. E terceiro, você vai perder tempo de prescrição. O aluno vai deixar de treinar para ser avaliado. Então é mais interessante você usar estratégias formativas. Onde é que entra a avaliação formativa? Por exemplo, se esse aluno tem obesidade grau 1, concorda comigo que se for uma obesidade advinda de estilo de vida, provavelmente essa obesidade está na região central do corpo. Se ela está na região central do corpo, significa que ali tem muita gordura de que tipo? Visceral. A gordura visceral, por exemplo, ela é altamente responsiva ao treinamento de força, a musculação tradicional. Então, eu sabendo disso, eu não preciso, por exemplo, ficar avaliando, igual como eu fiz no começo, 2 horas e tal, para saber se meu aluno está progredindo ou não. Por exemplo,
Quando bater 4 semanas, ou até mesmo antes, tá? 3 semanas, você pega uma fitinha métrica, que todo profissional tem que ter uma fita métrica na mochila, enfim, no carro, em algum lugar na moto, tem que ter uma fitinha métrica. Eu tenho na minha mochila uma fitinha métrica. Pega essa fitinha métrica e mede somente a cintura, por exemplo, do seu aluno. Só a cintura. 2 centímetros acima da cicatriz umbilical. Só a cintura, tá ótimo. Show de bola. Por quê? Porque a cintura é o primeiro que vai embora em processo de emagrecimento. Fato isso. E é rapidinho. Você pega antes do programa ali, pronto, tem uma leitura e vai acompanhando. Outro ponto importante. Pergunta para o aluno se o aluno está sentindo que as roupas estão ficando mais folgadas. Se, por exemplo, a calça, a bermuda, o short, enfim, tá sobrando. Se a camiseta, por exemplo, aqui mais na região central, tá sobrando. Fotinho também é legal. Pede para o aluno bater uma fotinho. Não precisa para você publicar no Instagram, não é essa a ideia. Para mandar para você. Manda uma fotinho antes, uma depois. Você mesmo monta, por exemplo, ali no Canva, online, ou em qualquer editor, qualquer coisa no computador, no celular. E você, com olhar clínico, verifica se esse aluno está progredindo. Isso é uma avaliação formativa. É uma avaliação mais rápida, mais pontual, onde você vai olhar realmente para um dado que ele é bem preciso para aquilo que você está utilizando naquele momento, como é o caso da obesidade. Show de bola. Vou dar uma outra dica rápida para vocês. Se fosse o contrário, uma pessoa com baixo peso que visa hipertrofia, e for do sexo masculino, circunferência de ombro, galera. Circunferência de ombro aqui, ó, circunferência de ombro, tá? Tórax. São 2 medidas que aumentam substancialmente nos primeiros momentos do programa de treinamento. Por quê? Por causa do tipo de receptor que tem lá. Por causa da predominância de fibras brancas. Então, são musculaturas altamente responsivas a altas intensidades. Então, quando você tem aquele menino, miudinho lá, 18 anos, 17 anos lá, né, que de frente parece de lado nem parece mais nada, você começa a coletar, por exemplo, circunferência de ombro, de deltoide, tanto faz, depende do livro. E aí, quando terminar essas 8 semanas, você faz a avaliação somativa. E essa avaliação somativa é igual à diagnóstica. O que você vai fazer então? Você vai comparar dados pré e pós. Inclusive, essa avaliação somativa já é a avaliação diagnóstica para a próxima periodização. Então você consegue ir encaixando isso de acordo com o perfil do aluno, com o que você identificou. E esse tipo aqui de estratégia que eu comentei de 8 semanas é apenas um exemplo, tá, galera? Não significa que tem que ser 8. Pode ser mais, pode ser menos. Por exemplo, força motora, eu costumeiramente aplico o teste de um RM 4 a 6 semanas já. Teste de um RM, tá? Só que eu não faço um RM direto, eu faço um RM indireto. A gente vai comentar um pouco sobre isso também durante a disciplina nas próximas aulas. Então, em 4, 6 semanas eu já faço reavaliação. Quando é avaliação de composição corporal, se tem um nutricionista trabalhando comigo, eu nem faço, deixo para o nutricionista e a gente conversa para poder organizar as estratégias para o nosso aluno, né, para o nosso cliente. Então, esse perfil, ele é fundamental você identificar na avaliação, principalmente diagnóstica. Identificou o perfil, reorganiza as avaliações e vai caminhando para frente para você conseguir ter sucesso, entregar resultado, que é o que o seu aluno quer. Independentemente se você trabalha no 1 a 1 personal, né? Se você trabalha numa clínica, num estúdio, atendendo 3, 4 pessoas por horário marcado, ou se você é professor de sala, se você é professor de musculação. O teu aluno quer resultado, independentemente de quem seja. Beleza, galerinha? Se a gente bater 1000 inscritos, ó, anota aí, bom, tá gravado, né? Tá no YouTube. A gente bater 1000 inscritos até acabar a disciplina, provavelmente vai ser ali em março, abril, acredito que nessa época aí, eu vou sortear um livrinho desse aqui pra vocês, hein? Vou sortear esse livrinho aqui para vocês, tá? Vai ser show de bola. Então, vamos ajudar essa comunidade a crescer. Entra no canal do Telegram para vocês receberem as notícias também. Vídeos que eu mando para vocês de estudo. E muita coisa bacana tem pra gente aí em 2023. Muito obrigado, fiquem bem, uma excelente noite. Muita paz para vocês e a gente se vê no sábado. Valeu, abraço, tamo junto.